O vento quente soprava pelo vale desolado. O chão estava coberto de ossos espalhados, secos e brancos como cinzas. Não havia vida, nem som, apenas o silêncio assustador da morte. Imagine-se ali, cercado por esqueletos que antes eram homens vivos, guerreiros, pais, filhos. O cheiro da poeira e do desespero pairava no ar. E então, uma voz surge no meio desse cenário aterrorizante. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? O profeta Ezequiel treme. Como responder a uma pergunta dessas? Ele sabe que está diante de algo sobrenatural, algo que desafia a lógica. Quem poderia trazer vida a algo tão irremediavelmente morto? Essa visão não era apenas um espetáculo estranho. Era uma mensagem de Deus para um povo sem esperança, perdido no exílio, sentindo-se tão morto quanto aqueles ossos espalhados pelo vale. Mas será que essa profecia ainda tem algo a nos dizer hoje? Quando tudo parece acabado, quando nossos sonhos viram pó, será que há um Deus capaz de soprar vida novamente? Prepare-se para uma das profecias mais chocantes da Bíblia. E para descobrir como essa visão ainda pode transformar vidas nos dias de hoje. Quem era Ezequiel e por que essa visão era tão importante? Ezequiel não era um profeta qualquer. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal, e se tudo tivesse ocorrido como esperado, deveria estar servindo no templo de Jerusalém. Mas sua vida e o destino de seu povo mudaram drasticamente quando a Babilônia invadiu Judá. O exército babilônico marchou pelas ruas de Jerusalém, deixando um rastro de destruição. O templo, o coração da fé israelita, o lugar onde Deus habitava entre seu povo, foi saqueado e incendiado. As muralhas da cidade foram derrubadas, e milhares de israelitas foram levados como prisioneiros para uma terra estrangeira. Entre eles estava Ezequiel, um homem que, até aquele momento, acreditava que passaria sua vida servindo a Deus no templo. Agora, no exílio, tudo o que ele conhecia havia ficado para trás. Em meio a um povo quebrado e sem esperança, ele também se via perdido. Para os israelitas, não era apenas a terra que haviam perdido, mas a própria identidade. O templo era o símbolo da presença de Deus, e sem ele, muitos acreditavam que Deus os havia abandonado para sempre. O lugar onde as pessoas adoravam, onde buscavam direção, onde ofereciam sacrifícios, agora não passava de ruínas. A pergunta que pairava sobre todos era: Deus nos esqueceu? Ainda somos o seu povo? Existe alguma chance de restauração? A sensação de derrota era esmagadora. Eles não viam mais futuro para si mesmos. Tudo o que conheciam havia sido destruído, e agora estavam condenados a viver como cativos em uma terra que não era a deles. É nesse cenário de desespero que Deus levanta Ezequiel como seu porta-voz. Mas seu chamado não foi como o de outros profetas. Deus não apenas lhe deu palavras para pregar. Ele fez de Ezequiel um sinal vivo para o povo. Desde o início, seu ministério foi marcado por visões sobrenaturais. Às margens do rio Quebar, ele teve uma das experiências mais impressionantes da Bíblia. Ele viu seres celestiais com 4 rostos. Observou rodas misteriosas que se moviam em todas as direções. Contemplou a glória de Deus enchendo os céus. Foi ali que Deus o chamou para uma missão extremamente difícil: profetizar para um povo que já havia desistido de ouvir. Mas Ezequiel não seria apenas um mensageiro. Ele teria que viver suas profecias de maneira radical. Deus lhe ordenou que fizesse coisas que desafiassem toda a lógica humana. Ficar 390 dias deitado de um lado só para simbolizar o castigo de Israel. Raspar a cabeça e queimar parte do cabelo, representando a destruição do povo. Perder sua esposa sem poder chorar, para demonstrar a dor da separação de Deus. Cada ato não era apenas uma performance, era uma mensagem viva, um alerta de que o pecado do povo os havia levado à destruição. Mas ao mesmo tempo, Deus deixava claro que a restauração ainda era possível. Agora, depois de todas essas experiências, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos.
Uma nova visão, diferente de todas as anteriores, estava prestes a acontecer. Mas o que significava esse vale? E mais importante, o que essa visão poderia revelar sobre o que Deus ainda pode fazer em nossas vidas hoje? Ezequiel se vê transportado, em espírito, para um lugar desolado. Um vale imenso, coberto de ossos secos, espalhados por toda parte. Não eram apenas restos de corpos recentemente falecidos, eram ossos ressequidos pelo tempo, brancos como cinzas, completamente sem vida. O cenário é aterrador. O silêncio é absoluto, nenhum pássaro, nenhum sopro de vento. O único som que se ouve é o ranger dos próprios passos de Ezequiel sobre os ossos quebradiços. Cada osso ali pertencia a alguém que já teve uma história, uma vida. Mas agora não passavam de restos esquecidos. Na cultura judaica, não receber um sepultamento adequado era uma das maiores desonras. Significava que aquela pessoa morreu abandonada, rejeitada, sem qualquer dignidade. Esses ossos não eram apenas um exército caído, eram um povo inteiro que havia sido reduzido ao nada. Ezequiel sente um arrepio. Ele entende que essa cena não é apenas uma visão simbólica, é um espelho da condição de Israel. O povo de Israel estava completamente destruído, tanto física quanto espiritualmente. Desde o exílio, os israelitas não eram apenas um povo sem terra. Eram um povo sem identidade, sem direção e sem esperança. Eles acreditavam que Deus os havia abandonado para sempre. O próprio povo dizia: nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, estamos completamente destruídos. Ezequiel 37:11. Eles se viam como aquele vale de ossos secos, dispersos, sem vida, sem qualquer possibilidade de restauração. A derrota parecia definitiva. Mas Deus estava prestes a provar que o que parece impossível para os homens é apenas o começo do que ele pode fazer. Ezequiel ainda não sabia, mas estava diante de um dos maiores atos de poder divino já revelados. O vale de ossos secos não era o fim da história. Era o começo de um milagre que ninguém poderia imaginar. Agora, Deus estava prestes a falar. Ezequiel permanece ali, parado no meio daquele vale assustador, cercado por ossos secos por todos os lados. O silêncio é opressor. Nenhum sinal de vida. Tudo ao seu redor grita destruição, fim, impossibilidade. Então, no meio daquele cenário de morte absoluta, Deus quebra o silêncio com uma pergunta inesperada. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Imagine o impacto dessa pergunta. Deus não está apenas desafiando Ezequiel, mas toda a lógica humana. Ossos secos, expostos ao tempo por anos, poderiam voltar à vida? Qualquer resposta racional seria um categórico não. Mas Ezequiel não se apressa em responder. Ele já tinha visto Deus agir antes. Ele sabia que o impossível não era um limite para Deus. Então, com humildade e fé, ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel não tenta explicar o inexplicável, nem impõe limites ao poder de Deus. Ele simplesmente reconhece que o impossível pertence a Deus, e não aos homens. Essa pergunta de Deus não ficou no passado. Ela continua ecoando para cada um de nós, especialmente nos momentos em que tudo parece perdido. Quando um sonho é enterrado, quando um relacionamento parece irreparável, quando o diagnóstico é desanimador, quando a crise financeira parece sem solução. Nessas horas, Deus nos pergunta: isso pode reviver? E nossa primeira reação, muitas vezes, é a incredulidade. Como, Deus? O Senhor não vê que está tudo acabado? Isso não tem mais jeito. Já passou tempo demais. Mas e se, como Ezequiel, aprendêssemos a responder: Senhor, só tu sabes. Essa resposta não significa desistência, mas confiança. Não significa dúvida, mas fé. Quantas vezes descartamos um milagre antes mesmo de dar espaço para Deus agir? Deus não quer nossa lógica, Ele quer nossa confiança.
Ezequiel não sabia o que estava prestes a acontecer, mas Deus sabia. E agora, ele estava pronto para dar a Ezequiel uma ordem que desafiaria toda a lógica humana. Ezequiel está ali, cercado por um vale de ossos secos. Ele acabou de ouvir a pergunta de Deus: podem esses ossos reviver? Ele respondeu com fé: Senhor, só tu sabes. Mas agora, algo ainda mais estranho acontece. Deus lhe dá uma ordem completamente inesperada. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Falar com ossos. Imagine Ezequiel, sozinho, no meio daquele vale desolado, ouvindo Deus lhe mandar falar com os mortos. Se alguém passasse por ali naquele momento, certamente pensaria que ele tinha enlouquecido. Mas Ezequiel não questiona. Ele não diz: mas Deus, ossos não ouvem. Isso não faz sentido. E se nada acontecer? Ele simplesmente obedece. Ele abre a boca e profetiza. Então algo acontece. Primeiro, um ruído. Um estrondo assustador. O vale inteiro começa a tremer. Os ossos começam a se mover. O fêmur se encaixa no quadril. As costelas encontram a coluna. Os crânios voltam para seus lugares. É como se um exército invisível estivesse montando aqueles esqueletos peça por peça. Então, nervos e músculos começam a crescer. A pele cobre os corpos. O vale que antes era só morte, agora está cheio de corpos humanos completos. Mas ainda falta algo. Eles estão formados, mas não têm vida. E Deus dá uma nova ordem. Profetize ao Espírito. Diga: vento, venha dos 4 cantos da terra e sopre sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel 37:9. Ezequiel obedece. E então, o vento sopra. O Espírito de Deus invade aquele vale. E, de repente, os corpos se movem. Os olhos se abrem, o ar entra em seus pulmões. Eles se levantam. Onde antes só havia morte, agora há vida. Um exército inteiro está de pé, pronto para a batalha. Essa cena nos ensina algo profundo. A palavra de Deus tem poder, mesmo diante do impossível. Mesmo quando tudo parece perdido. Mas veja o detalhe. Foi preciso que Ezequiel profetizasse. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu agir através da obediência de seu servo. Quantas vezes Deus nos pede para profetizarmos sobre algo em nossas vidas e hesitamos porque parece absurdo. Declarar cura quando o diagnóstico médico diz que não há solução. Falar de restauração quando o casamento já foi destruído. Orar por um filho perdido quando ele já parece sem volta. Acreditar na provisão quando tudo ao redor diz que não tem mais jeito. Falar ao impossível parece loucura. Mas quando a palavra de Deus é liberada, as coisas começam a mudar. Primeiro vem o barulho. Depois, os ossos se unem, os corpos se formam. Mas só o Espírito de Deus pode trazer vida verdadeira. E essa é a chave. Se tentarmos reconstruir algo apenas com nossas próprias forças, vai parecer certo por fora, mas continuará morto por dentro. Somente quando Deus sopra seu Espírito, o impossível realmente acontece. Agora pense, qual é o vale de ossos secos na sua vida? O que Deus está pedindo para você profetizar? O milagre começa quando você fala. Quando você declara a palavra de Deus sobre a sua situação. Quando você crê antes de ver. E assim como naquele vale, o impossível pode acontecer na sua vida também. O vento sopra. O Espírito de Deus invade aquele vale. E então, algo extraordinário acontece. Os corpos que estavam imóveis começam a respirar. O ar entra em seus pulmões. Eles se movem e, de repente, se levantam. O vale, que antes era um cemitério, agora se tornou um campo de batalha. Onde antes só havia morte e esquecimento, agora há vida e força. Ezequiel observa tudo aquilo com espanto. De um monte de ossos secos, Deus levantou um exército poderoso. Mas então, Deus lhe revela o significado daquela visão. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados.
Mas diga a eles: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as suas sepulturas e os trarei de volta à terra de Israel. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Essa visão não era apenas sobre ossos, era sobre esperança. O povo de Israel se via como aqueles ossos secos, derrotados, espalhados pelo exílio, sem esperança. Eles acreditavam que sua história tinha chegado ao fim. Mas Deus não havia desistido deles. Deus estava declarando algo poderoso. Eu ainda não terminei com vocês. Eu vou restaurar vocês. Eu vou trazer vida ao que parecia completamente morto. Deus não apenas queria reconstruir Israel fisicamente, ele queria restaurá-los espiritualmente. O exílio não era o fim. A destruição do templo não significava que Deus os havia abandonado. Ele ainda era o Deus que podia soprar vida sobre eles e fazer deles uma nação forte novamente. Mas havia um detalhe: para que isso acontecesse, o Espírito de Deus precisava estar neles. Essa visão não foi apenas para Israel naquela época, ela fala com a gente hoje. Quantas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos, sem esperança, sem forças, como se já tivéssemos sido esquecidos? Talvez você esteja assim agora. Talvez sua vida espiritual pareça um deserto. Talvez você tenha sonhos que já desistiu de acreditar. Talvez sua fé tenha se enfraquecido com o tempo. Mas essa visão nos ensina uma verdade poderosa. Com Deus, o que está morto pode reviver. Se Ele foi capaz de transformar um vale de ossos secos em um exército poderoso, o que Ele não pode fazer na sua vida? Veja que o milagre não aconteceu de uma vez. Foi um processo. Primeiro veio a palavra profética. Deus falou através de Ezequiel. A restauração começa com a palavra de Deus. Depois, os ossos se juntaram. A estrutura começou a se formar. Deus começa a trabalhar antes mesmo de vermos o resultado final. Então, os corpos se formaram, mas ainda estavam sem vida. A aparência não é suficiente. Por fim, veio o Espírito. Só o sopro de Deus pode trazer vida verdadeira. Não basta parecer restaurado, é preciso ter o Espírito de Deus dentro de nós. E esse é o ponto mais importante. Não adianta apenas reconstruir sonhos, restaurar relacionamentos, se organizar financeiramente. Sem o Espírito de Deus, tudo continua sem vida. Mas quando Deus sopra seu Espírito, tudo muda. Agora, pare por um momento e pense: qual é o vale de ossos secos da sua vida? O que você acredita que já está tão morto que não tem mais solução? Talvez seja um relacionamento. Talvez um chamado de Deus que você deixou para trás. Talvez sua própria fé. Mas Deus está te dizendo hoje: eu ainda posso soprar vida sobre isso. Eu posso restaurar o que parece impossível. Eu posso te levantar novamente. Agora imagine, se Deus fez isso com um vale de ossos secos, o que Ele pode fazer na sua vida? Você acredita? Ezequiel observa algo incrível. Um exército que antes não passava de ossos secos, agora estava de pé, pronto para a batalha. Mas Deus ainda tinha algo a revelar. A visão não era apenas um espetáculo sobrenatural. Era uma mensagem poderosa para o povo de Israel. O que aprendemos com essa história? A visão de Ezequiel nos ensina 3 verdades poderosas. O que parece morto pode reviver. Nunca subestime o que Deus pode fazer. A restauração é um processo. Não desista no meio do caminho. Só o Espírito de Deus traz vida verdadeira. Mudanças externas não bastam. Precisamos da presença de Deus. Deus ainda está soprando vida hoje. Você crê que Ele pode soprar sobre a sua vida? Se essa mensagem falou com você, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda pode trazer vida ao que parecia perdido.